colapso silencioso acontecendo, bem no coração de uma das cidades mais famosas do mundo. Mas olha, isso não é uma crise econômica daquelas que vêm e vão, é algo mais profundo. Quase como uma doença, sabe, que está consumindo a cidade por dentro. E o que sobra é só o esqueleto de um futuro que talvez nem chegue a existir. Olha bem para esse número, 36,7%. Pensa nisso. No pico da crise, essa era a taxa de escritórios vazios no centro financeiro do Rio de Janeiro. A gente está falando de prédios inteiros, andares de vidro e aço simplesmente abandonados. Isso aqui não é um sintoma, não. É uma hemorragia aberta. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que está matando o coração financeiro do Rio? O que, de fato, está por trás de toda essa devastação? Para achar essa resposta, não adianta olhar só relatório de economia, não. A gente precisa ir além. Precisa olhar para a realidade nua e crua da rua. É por aí que a nossa investigação começa. E a primeira parte dessa história nos leva a uma constatação que é, no mínimo, assustadora. Estamos falando de uma verdadeira cidade fantasma. Um lugar onde toda a lógica do mercado imobiliário simplesmente virou de cabeça para baixo. E é aqui que está a chave de tudo, sabe? Quando você olha os dados, percebe que não dá para culpar só os juros ou o PIB que está baixo. Isso não explica a real profundidade do buraco. A causa de verdade, ela não está num gráfico econômico. Ela está num sentimento muito mais primitivo: o medo. É que o roubo de rua aqui, ele é redefinido. Deixa de ser só uma estatística policial para virar um fator estrutural, um veneno econômico mesmo. Pensa bem, esse tipo de crime tem o poder de transformar um lugar que antes era super valioso em obsoleto. Afinal, de que adianta ter um escritório de luxo, todo moderno, se as pessoas têm medo de andar na rua para chegar até ele? E essa tabela aqui, bom, ela é praticamente a prova do crime. A conexão é direta, é inegável. Dá uma olhada. Quando os roubos de rua na capital aumentam, a vacância dos escritórios no centro vai lá e aumenta junto. É uma relação de causa e efeito, preto no branco. O medo, literalmente, esvazia os prédios. Certo! Agora que a gente entendeu o que acontece na rua, vamos ver como isso se reflete na linguagem fria e calculista do mercado financeiro. A questão é, como os investidores colocam um preço numa cidade que parece estar em estado de sítio? Pois é, o mercado financeiro ele criou até um nome para isso. Chama Safety Risk Premium, que traduzindo nada mais é do que o preço do medo. É isso mesmo. É um desconto que se aplica no valor de um ativo só porque ele está localizado numa área de risco. Quase uma zona de guerra. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. O mercado precifica essa vulnerabilidade. Ou seja, aquele risco que parece abstrato, o medo de ser assaltado, ele vira um número. Um número bem concreto lá no balanço de um fundo de investimento. A vulnerabilidade passa a ter um preço. E no caso do Rio, esse preço é altíssimo. Para a gente entender na prática, vamos imaginar o seguinte. Pensa que o valor justo, o valor contábil de uma cota de um fundo imobiliário que tem prédios ali no centro do Rio, fosse de R$100. Esse seria o valor dela num cenário normal, seguro. Só que a realidade é essa aqui: R$48. Com base em fundos que existem de verdade, como o BRCR11, o mercado hoje só topa pagar R$48 por algo que no papel vale 100. E a diferença? Esses R$52 que simplesmente evaporaram? Esse é o preço do medo. É o tal do Safety Risk Premium na prática. E a consequência disso tudo é brutal. Para o mercado, para os investidores, a localização, o centro do Rio de Janeiro, se tornou operacionalmente obsoleta. É isso. O risco de ter um negócio ali é tão grande que o lugar, por si só, perdeu o valor estratégico. É um veredito final e é um veredito financeiro. O problema é que esse veredito não fica só no papel, numa planilha. Ele está, de fato, redesenhando o mapa da cidade, criando uma nova geografia urbana que não é mais baseada em oportunidade, e sim numa busca desesperada por segurança. O que a gente vê é um verdadeiro êxodo. De um lado da cidade você tem o centro e a cidade nova, alto risco, prédios vazios, empresas fugindo. E do outro lado, a Barra da Tijuca, a Zona Oeste, lugares que são vistos como mais seguros. E o que acontece? Eles estão absorvendo essa demanda e ainda por cima cobrando um prêmio por essa segurança. Então repara, o capital não está indo embora do Rio. Ele está se mudando, está se entrincheirando em verdadeiros refúgios. Então, diante desse cenário todo, a verdade é que o Rio de Janeiro chegou numa encruzilhada. O caminho para seguir não está nada claro, e as poucas opções que restam na mesa vão definir o destino não só da cidade, mas de milhões de pessoas.
Basicamente, a análise aponta para 3 cenários possíveis para o futuro. O primeiro é o da piora gradual. O crime continua, os prédios ficam vazios e a crise, ela se consolida. O segundo, um pouco mais otimista, seria uma recuperação que vem pela segurança, ou seja, ações eficazes que restauram a confiança. E tem o terceiro, que é o mais radical de todos. Uma aposta na requalificação urbana. Transformar todos esses escritórios em residências para revitalizar o centro e meio que forçar a segurança a voltar. E no fim, a pergunta que fica é essa: qual caminho o Rio vai escolher? Será que esse colapso todo tem volta? Ou o que a gente está vendo aqui é só a crônica dos últimos dias de uma cidade que, em meio a tanta beleza e tanto caos, acabou perdendo a batalha pelo seu próprio futuro? A resposta, ela ainda está sendo escrita, todos os dias, nas ruas e nos balanços financeiros.